Vamos aos detalhes da notícia do dia do Brenner. Com a camisa do São Paulo, evidentemente, porque foi com ela que ele brilhou imensamente junto do Diniz. Diniz, né, questionado ontem na coletiva sobre o Brenner, ele não titubeou, falou que é um jogador que ele gosta sistematicamente. O Admar Lopes também revelou que o Vasco negociava com 2 a 3 atletas, né, conversava, as conversas estavam embrionárias, 2 ou 3 atletas que são centroavantes, que podem jogar de referência, mas que possuem características diferentes das que já tem no elenco, ou seja, Verratti e GB. A grosso modo, digamos que o Verratti é o centroavantão, o GB é um centroavante que tem um pouco mais de mobilidade do que o Verratti, mas não pode jogar na ponta, e o Vasco busca um atacante para jogar também pela ponta, caso seja necessário. Em outras palavras, um jogador no estilo Ryan, que pode tanto jogar pelo lado direito quanto centralizado. O Brenner é esse jogador. Pode jogar tanto por dentro quanto aberto pela ponta. E é um jogador experimentado, já conhece o modelo de jogo do Diniz, e o Diniz é um grande entusiasta na contratação do jogador. Pois bem, o Vasco hoje, portanto, protocolou, né, ofertou, fez uma proposta à Udinese, que é o time que pertence, que o Brenner tem contrato. E por que eu falo tem contrato e não disse joga? Porque ele não joga na Udinese. A Udinese não conta com o jogador e estipulou um valor de 6 milhões de euros para fazer negócio. No entanto, 6 milhões de euros equivale a 100% dos direitos econômicos do Brenner. O Vasco tinha feito primeiro uma oferta de 3 milhões de euros e chega, né, podendo esticar a corda até 4 milhões e 200 mil reais. 4 milhões e 200 mil reais, portanto, essa é a proposta que o Vasco ofereceu. Daria algo em torno de 26 milhões e 300 mil reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Brenner, vale destacar, é um jogador jovem, gente. É um jogador que tem apenas, deixa eu ver aqui a idade dele, ele tem apenas 25 anos, ou seja, é um jogador que tem muita lenha para queimar e com um potencial de revenda enorme. Então o Vasco entende que a proposta de 4 milhões e 200 mil euros, parcelado, tá, gente? O Vasco não tem esse valor para pagar em cash na hora e tal, mas se prontificou a pagar esse valor parceladamente. A Udinese não respondeu, mas não gostou tanto assim do parcelamento. E aí eu escutei de uma pessoa que eu não consegui confirmar, até porque estava bem perto da live, que o Vasco tem uma carta na manga, que é a negociação que vai acontecer, só não se sabe quanto, sobre o Ryan. O Vasco terá uma injeção financeira importante na venda do Ryan. Então isso é colocado em prova no seguinte, ó, a gente pode hoje, nesse momento, conversar assim. Existe a possibilidade desse valor parceladamente em várias vezes. No entanto, a gente tem um ativo importante que pode ser negociado a qualquer momento, leia-se, nessa janela, na próxima, ou até mesmo no final do ano, ou até no ano que vem, né? Porque é um parcelamento longo que o Vasco pretende fazer. E aí o Vasco quitaria as parcelas finais, tendo, inclusive, também até um certo desconto, porque as parcelas a gente sabe que tem ali uma certa correção. De todo modo, né, eu não consegui confirmar, dado aquele duplo cheque nessa informação, mas eu acredito que é uma informação bastante plausível na tentativa da contratação desse jogador. Reiterando, que é um jogador caro, mas que o Vasco conta com ele como um grande aliado nessa negociação, tendo em vista que o Diniz já pegou o telefone, já desenrolou e já está tudo certo entre o Brenner e o Vasco, no sentido de aceito o projeto, quero voltar a jogar no Brasil, quero jogar com o Fernando Diniz, o Vasco é um grande clube, é uma grande marca, eu vou me destacar, vou voltar não, né, mas vou brilhar, vou para a seleção brasileira, tudo aquilo que se espera, né, como objetivo de um jogador que tem ambição, tem apenas 25 anos de idade e muita lenha para queimar no futebol. Então o Vasco, como é que o Vasco vê isso tudo? Com otimismo? Sim. Até porque o Brenner quer muito jogar no Vasco e a Udinese quer muito se livrar do atacante. Claro, existem possibilidades de chegar a uma outra proposta e a Udinese, por ser maior, querer aceitá-la, só que aí precisa ter o aceite do jogador. E o Vasco conta com ele, sim, como um grande aliado. Supondo, o Cruzeiro faz uma proposta para a Udinese que quer contar com o Brenner. O Brenner quer jogar no Vasco. Ele quer o Diniz. Ele quer ser comandado novamente pelo Fernando Diniz. Eu tô citando o Cruzeiro porque o Cruzeiro tem grana, tá, gente?
Não estou dizendo que o Cruzeiro fez proposta pelo Brenner, não. Hoje o Vasco está muito forte para contratar o Brenner. Existe um otimismo por parte da vontade do jogador, e geralmente isso faz uma diferença. E também existe, por parte da Udinese, a possibilidade de vender. Lembrando que esse valor corresponde a 70% do passe, e ele se destacando, a Udinese pode lucrar posteriormente com 30% dos direitos econômicos que ela vai manter. Então, é para ficar otimista? Sim, porque o Vasco tem como prioridade essa contratação, não vai fazer outras. Já trouxe o Saldívia, já trouxe o Rojas, né, o Johan Rojas, e quer um atacante para fechar o elenco. Ponto, pelo menos nessa primeira janela que vai até março. Claro, algum jogador pode sair, reposições podem acontecer, jogadores saindo, aliviando a folha salarial. O Vasco pode ir em busca de novas peças, mas nesse momento, dentro do orçamento que se tem, é mais uma contratação e ponto. E essa contratação o Vasco quer muito que seja o Brenner, que pertence à Udinese. Proposta de 4 milhões e 200 mil euros por 70% dos direitos econômicos do atleta. A Udinese ficaria com 30% desses direitos. Brenner já deu o aval ao Vasco, já deu o aval para o Fernando Diniz, quer jogar com o Fernando Diniz. Então é uma possibilidade real. E eu acho que vai agregar muito. E você, Filipão? Quero saber de você agora. Joel, eu tenho certeza que vai agregar muito e eu vou te dizer, tecnicamente, né, porque é um jogador com uma técnica boa, e taticamente também. Aí eu reitero isso que você falou a respeito do quanto ele vai ser importante para o time taticamente, né? Até podendo na mesma partida variar a posição ali com o Ryan, né? É aquela substituição que você faz sem precisar mudar as peças, né? Você consegue substituir no caso, mudar a forma de jogar sem você precisar substituir as peças ou trazer algum jogador do banco. Que a gente até falava isso aqui ontem, né? O Diniz, pelo menos na minha opinião, na opinião do Gustavo também, a gente estava falando isso ontem, na sua também, o Diniz continua, mesmo com a chegada de Rojas e Saldívia, o Diniz continua olhando para o banco e não tendo aquela reposição à altura. Vai depender muito do desempenho desses jogadores que chegaram também. Então, para ele não precisar olhar para o banco e falar, meu Deus, quem eu vou colocar? Eu não tenho ninguém para colocar. O Brenner é esse jogador que, jogando ali no ataque, o Diniz consegue variar o jogo sem precisar de substituição. Então, você pode colocar o Ryan na ponta, que eu acho que é até mais a dele, vindo da ponta, trazendo para o meio para dar o chute, que é o que o Ryan está acostumado a fazer, ou durante o jogo mesmo, você coloca o Ryan na centroavância e bota o Brenner para a ponta, para confundir a marcação adversária. O Vasco fez isso naquele 6-0 com o Santos. Foi um jogo em que você via que o setor defensivo do Santos não conseguia encontrar os jogadores do Vasco, porque eram muito móveis, tinham muita mobilidade, tinham muita troca de posição. Ora o Coutinho fazendo, às vezes, de um 9, ora o Nuno Moreira fazendo, às vezes, de um 9. Ali. Então, assim, isso confunde a marcação. O Brenner, claro, vindo para o Vasco, dando tudo certo, acertando, fechando essa contratação, para mim, vai ser de grande valia, muito por conta tecnicamente falando, é um bom jogador, sabe fazer gols, é um jogador que tem como sua característica fazer gols, e taticamente ajuda porque você consegue variar o setor ofensivo ali sem precisar mexer no banco, e aí confunde, sem dúvidas, a defesa adversária. Então, sinceramente, eu torço muito para que dê certo. Não, e a tendência é que para isso acontecer, né? Ó, eu vou até colocar aqui, ó, a entrevista, a fala, né, evidentemente, do presidente Pedrinho para a ESPN. Eu acho que foi para Roberta Barroso, né? Um grande abraço para ela. E tá aqui, ó. Vamos ler juntos aí essa entrevista. Primeiramente ele fala: formalizamos uma proposta. Já está na administração da Udinese. Difícil falar. O otimismo vem pelo desejo do atleta. Isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente. Ninguém gosta de tomar prejuízo, mas só de ter o interesse do atleta, isso já é um ponto muito positivo para essa contratação. Mas agora é o momento de aguardar e ver o caminho que vai tomar.